essa parte comportamental é uma das áreas que eu venho estudando mais. Estou fazendo pós até de neurociências agora. Ah, que legal, cara. Aonde? Da PUC do Rio Grande do Sul. Adoro neurociência, que demais. Aí para entender essa parte comportamental, para realmente levar saúde para os pacientes, entender muito mais do dia a dia, dos hábitos ali, do que a gente pode implementar para estar melhorando essa qualidade de vida e realmente estar levando aí um bem-estar físico, emocional e aí realmente ter saúde de uma maneira completa mesmo. Você acha que as pessoas estão preocupadas com a saúde? Acho que cada vez mais. De quem passa no seu consultório está buscando o quê? É saúde ou é uma melhoria estética? Tem muito de estética. O meu público é um público mais jovem em comparação com os outros médicos do Espaço Volpi, mas eu tento sempre priorizar a saúde, né? É uma melhor estética de dentro para fora, né? Eu acho que a gente prioriza isso. Não é estética a qualquer custo. É uma melhor estética como uma consequência de uma melhora da sua saúde, dos seus hábitos, do seu dia a dia. Eu digo, né? Essa é a minha crença, que as pessoas estão buscando usualmente uma melhoria estética, alguma insatisfação, ou alguma insatisfação de performance, se sentindo cansado, ou não tá com a libido boa, etc e tal. E aí você, como médico, você tem que olhar o todo, né? Você tem que se preocupar com a saúde, porque não dá pra você melhorar a estética ou qualquer coisa sem você reequilibrar o certo, né? Das pessoas que passam no seu consultório, quais são os principais problemas que você observa assim de saúde? Você tá falando de neurociência. Quantos são relacionados à cabeça? 100%? Bastante? Cara, muito. Assim, a grande parte. Se a gente trabalha ali o comportamental, a gente consegue desenvolver muito os aspectos que a pessoa procura. Então, às vezes tem uma má alimentação, tem uma dificuldade de praticar exercício físico, mas o porquê? Por que isso ocorre? Né? Se a gente for na raiz do problema, tá no comportamento. Então, tem muito paciente que brinca. Nossa, Matheus, vim na consulta médica, eu saí com uma sessão de terapia. Então, de tanto que eu trabalho essa parte comportamental, da gente melhorar, ajustar realmente o dia a dia, a rotina. Eu pego muitas informações durante a consulta, mas um grande diferencial que eu faço, né, eu sempre falo, eu pego telefone particular e Instagram dos pacientes, porque eu não sei como é que é o dia a dia dessa pessoa. E aí eu tenho que acompanhar. E muitas vezes vendo as redes sociais, eu vejo ali como é que são esses hábitos, né? Posso identificar algum problema, alguma dificuldade e conseguir pensar numa possibilidade que possa ser implementada ali para esse paciente. Quando a gente está falando de atividade física, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é musculatura, é você suar e etc. Mas sobre essa sua ótica de neurociência e de mentalidade, da gente estar bem mentalmente, você pode explicar um pouco como que o exercício impacta a nossa cabeça? Como que uma pessoa que está ansiosa, depressiva, e ela começa a fazer exercício, como que a química do cérebro dela muda e por que muda? Sim, cara, hoje a gente sabe que exercício físico é a primeira linha de tratamento de qualquer caso de transtorno misto de ansiedade e depressão. Isso, então, é fundamental. Se você tem um quadro ansioso, um quadro depressivo, para você ter uma melhora em neurotransmissores ali, principalmente serotonina que a gente fala, você precisa ter uma prática de exercício físico. Para você ter essa qualidade de vida, né? E mexe até com a estética. Você tendo uma melhor estética, você vai ter uma melhora psicológica, né? Uma melhora de autoestima. A gente trabalha com autoestima. Uma pessoa ansiosa, depressiva, ela tem uma baixa estima. Então, tendo essa melhora também estética, você vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Satisfação pessoal de eu estar olhando no espelho e estar vendo progresso, mas ao mesmo tempo eu começo a me sentir bem porque eu começo a produzir mais neurotransmissores que eu não produzia no meu estado de letargia, digamos assim, né? É só serotonina que eu acabo produzindo? Você tem a liberação ali de endorfinas durante a prática, né? Mas você melhora todo o sistema de neurotransmissores, né? Principalmente a serotonina nesse aspecto, mas também você tem uma melhora de dopamina que vai melhorar o seu dia a dia, seu rendimento, né? Então você vai estar mais equilibrado.
em relação a neurotransmissores, né? E se sentindo melhor. O exercício, ele libera muito a endorfina, né? Qual que é a função da endorfina e o que a pessoa sente, assim? Porque nós somos esportistas, cara, a gente quando faz, a gente pode até estar cansado no dia, mas quando dura 5 minutos o treino chato, né? Você fala, puta, cara, 5 horas da manhã, 15 graus... Mas na hora que você aqueceu, meu irmão, e você terminou o treino 1 hora e 15 depois, a sua sensação é completamente diferente do que 1 hora antes, né? O que é isso que a gente tá sentindo? Quem que traz isso? É de fato a endorfina que tá fazendo a gente se sentir assim? Cara, ali você começa a aquecer, você inicia a prática de exercício físico, você tem uma liberação, você tem um aumento ali na concentração de adrenalina, de noradrenalina, né? Que te faz... melhorar essa performance esportiva. E aí no final do exercício você tá com níveis mais elevados ali de adrenalina e noradrenalina. E aí você tá se sentindo melhor, você consegue performar de uma maneira geral muito melhor. Até por isso que a gente tenta evitar um pouco de exercício físico à noite, para esse excesso de adrenalina e noradrenalina não atrapalhar a qualidade do sono. Então tentar priorizar aí pela manhã o exercício físico, no máximo até o final da tarde, por causa disso. Pô, isso é interessante saber. Então, se eu fiz atividade física, por exemplo, estamos gravando aqui às 6 horas da tarde, se eu saísse daqui e fosse fazer um treino, quanto tempo essa cetação usualmente duraria para eu poder até conseguir me acalmar e ter um sono reparador? Cara, umas 2-3 horas, pelo menos. 2-3 horas. 2-3 horas. E aí, se eu tô num estágio onde... Porque assim, usualmente você sai do treino essa hora, ou você tá com fome ou você fez um pré-treino. Vou me alimentar antes de dormir. Puta, vou estar com o estômago cheio, vou estar com o metabolismo lá em cima. Tudo errado, né? Tudo. Aí, cara, você realmente fez um combo ali para prejudicar a tua qualidade de sono, né? A gente sabe, uma refeição muito volumosa ali, você vai concentrar tudo para absorver esses nutrientes, né? Toda a demanda do seu organismo vai para ter essa absorção e vai atrapalhar muito a qualidade do seu sono. Você não vai ter um sono de qualidade se você precisa absorver ali uma refeição volumosa que você fez à noite. Então, à noite, realmente, a gente recomenda refeições mais leves. Se você treina à noite, se é o único horário que você tem, treine, né? Melhor que eu não treinar. Exatamente, né? Um pouco ruim com ele, mas é péssimo sem essa prática de exercício. Mas aí, uma refeição leve à noite, né? De preferência algo líquido ali para potencializar essa absorção, para ser mais rápido e você conseguir melhorar a qualidade do seu sono. Para você dar espaço energético, né? Puta, cara, não gasta muita energia fazendo a digestão, que agora eu preciso descansar, né, cara? A gente, né, tem um certo gasto energético também. Não é letargia total. Você falou um pouco da dopamina, né? E a gente tem visto muitas pessoas utilizando medicamentos que são os dopaminérgicos, né? Que aumentam os níveis de dopamina. Mas a gente tá falando natural. A gente está falando de aumentar os níveis de dopamina naturalmente. Uma pessoa que está ansiosa, em depressão, usualmente ela está com a dopamina suprimida? Cara, hoje a gente vê que é um contexto bem complicado, né? Por muito tempo falou isso, quadro de ansiedade e depressão, vai ter uma serotonina mais baixa, a dopamina mais alta. Né? E não é bem assim, isso é muito particular. Normalmente em quadros ansiosos a gente evita dar algum dopaminérgico, né? Um Venvanse, uma Ritalina, que você pode piorar muito o quadro ansioso, cara. Entendi. Então a gente tem que saber contrabalancear, mas não é um aspecto. Hoje a gente sabe que não é só serotonina, dopamina que vão estar correlacionados com um quadro ansioso, depressivo. Então pode ter sim uma baixa dopaminérgica, principalmente ali no paciente depressivo, então tem que ter uma atenção especial, mas a gente vê, é uma febre, né, infelizmente. Cara, virou uma febre, né, e eu vejo que tem gente que meio que até trata, inclusive no seu ramo, como um recurso para ajudar a emagrecer, né? Não é o ideal, assim, o Venvanse, ele é liberado em casos de compulsão alimentar. Eu não sabia. Ele é label
Pode ser um prescrito para conseguir. Pensando em quadros de compulsão alimentar, que é um quadro grave, difícil, né? A gente não vê com tanta frequência. O pessoal acha que, nossa, tenho uma vontade de comer doce, não consigo controlar, então eu tenho compulsão alimentar. Não, compulsão alimentar não é isso. É um quadro que você não tem consciência do que você está comendo, você come sem parar e depois te gera uma culpa muito grande. Né? Isso é compulsão, realmente é um quadro difícil. Particularmente, eu não uso Venvance de cara, né, nesses pacientes. Eu tenho alguns quadros aí de compulsão alimentar, porque normalmente é um paciente ansioso. Ou seja, mas ele não necessariamente é obeso. Não necessariamente é obeso. Não. Você pode ter um paciente magro, visualmente magro, que tem compulsão por comida. Eu diria que praticamente todos os quadros que eu trato hoje, todos os pacientes que eu trato com compulsão alimentar, eles têm um padrão estético bom. É mesmo? Sim. Mas me explica melhor, como é essa compulsão? Cara, Pra ver se eu sou compulsivo. Fala, puta, me identifiquei com isso aqui, porra, fudeu. Eu tô achando que eu me encaixo. Cara, assim, são critérios, principalmente você não tem consciência que você está comendo. Tá? Você tem essa perda de consciência, come. Eu já tive paciente que assim, cara, eu comi uma panela de arroz inteira, gelada. Caraca. Não tem nenhum prazer da comida. Zero, não tem. Você não sente o que você tá comendo. Você não desfruta ali daquele momento. E depois, quando você para, gera uma culpa muito grande. Isso é uma compulsão alimentar. Tem síndrome do comer noturno também. Eu tenho alguns pacientes com esse quadro, que é um tipo de compulsão. A pessoa acorda de madrugada e ataca a geladeira, sem ver o que é. Nossa. Cara, é surreal. Pessoas de renome, assim, que eu trago. Às vezes, né, Bruno? Eu tenho certeza que você faz isso de maneira consciente. Não são, mas recentemente eu assisti aquele filme The Whale, que é a baleia em português, e esse filme é um filme muito impressionante, cara, né? Ele ganhou, acho que 2 prêmios. De melhor ator, eu assisti o filme. Pô, esse filme, assim, um filme muito duro, mas perfeitamente factível aquilo ali, né? Assim, todo mundo já viu alguém, nem que seja na televisão, daquele porte. Acho que nos Estados Unidos tem mais casos desse do que no Brasil. Mas nos momentos que ele entra em compulsão de comida, porque ele tem uma rotina de comida muito intensa, né? Eu não quero dar muitos spoilers, mas, obviamente, a baleia, ele come muito. E ele tinha uma rotina de comer coisas muito erradas, né? Sanduíches, pizza todos os dias. Ele comia 2 pizzas grandes todos os dias, né? E tinha os momentos de fúria dele, né? Que ele comia doce, chocolate, ele misturava com molho. Meu, era uma loucura, né? Cara, dando um spoiler do filme, tem um momento que ele engasga, não sei se você lembra. Putz, eu vi. Que chega a amiga dele. Ali foi um quadro de compulsão. Aquilo ali é uma compulsão, ele tem a mínima consciência, não faz nenhum sentido do que ele tá comendo ali, aquela mistura que ele fazia. Aquilo é um quadro compulsivo. Você acha que nesse estágio já criou uma dependência da comida ou da insulina? O que faz essa pessoa, além dos desafios psicológicos ali, químico ali, que estimule ele a continuar fazendo aquilo? Cara, ele tem um volume estomacal muito grande, então assim, para ter uma saciedade tem que ser um volume muito grande para gerar uma saciedade. Pacientes obesos, eles têm uma resistência à ação da leptina, que é um hormônio produzido nas células de gordura, que dá saciedade. Né? Como se fosse uma resistência insulínica, né? Você tem que ter uma necessidade cada vez maior da insulina para ter algum efeito. A gente tem uma resistência à leptina, então tem que ter uma ação cada vez maior para ter uma saciedade. Você tem essa resistência, então o paciente obeso ele tem uma dificuldade muito grande de sentir saciado. Tá, então isso ocorre ali. O botãozinho dele do falar chega, nunca chega para ele. Não chega. Ele não deve nem escutar quando tá chegando. Cara, e ali o filme eu acho que trata de várias questões, né, sociais muito, muito fortes, assim. Né, a rejeição da família, a homossexualidade, né, a rejeição da imagem. Cara, então assim... Muitas coisas ao mesmo tempo. Baita filme. Quem não assistiu, assista, que vale a pena. Nossa, é um filme chocante, assim, porque...
você vê muita realidade no filme, né? Sim. Você vê muita realidade no filme, assim. E ele chega no limite, assim. E eu não acho que é um filme sobre obesidade, tá? Porque a gente vê muitas pessoas que chegam nesse estágio... Pô, ele não conseguia se movimentar, né, cara? Cara, ele não conseguia tomar banho. Não conseguia ter liberdade, né? Tipo, era uma agonia. Eu lembro que teve uma cena que a chave dele caiu no chão e ele tem um pegador, ele foi tentar pegar a chave e a chave entrou mais pra dentro ainda. Você fala assim, cara, que loucura, cara, que cena absurda, né? E ao mesmo tempo eu ficava fazendo o paralelo da vida de como que às vezes as pessoas entram nesses buracos, talvez não intensos como esse, mas entram em buracos parecidos com esse, que a gente se boicota, de que a gente, né, não faz o que precisa fazer. Cara, seja de exercício, seja de trabalho, seja de fazer o que precisa ser feito, né, cara? A gente procrastina muito, cara. E a gente sabe... A grande maioria dos meus pacientes tem consciência do que devem fazer, pelo menos o básico ali, né? Mas a gente procrastina, a gente não tem a responsabilidade, né? Se você não tem a responsabilidade em cima da sua vida, alguém vai dominar a sua vida, né? Alguém vai ditar o ritmo ali. E eu acho que nenhum ser humano deve passar por isso, né? Você tem que ter essa autonomia. E ali no filme mostra muito isso, a pessoa perdeu a autonomia dela, né? Isso é realmente muito, muito triste, né? Chega a ser deplorável em algumas cenas, né? Foi bem questionado, assim, uma certa gordofobia do filme. Não, acho que a gente não pode glamorizar a obesidade. A obesidade é uma doença crônica, é uma pandemia mesmo, né? O excesso de peso, e deve ser tratado tendo todo respeito e dar a ajuda, né, adequada para esses pacientes. Você como médico, quando você vê influenciadores que tratam a obesidade como uma normalidade e não aceitam que isso é uma doença, qual que é a sua visão técnica sobre isso, assim? Cara, as pessoas não têm a mínima consciência do que estão fazendo ali, né, do fisiológico da pessoa. Isso não é estética mesmo. Você está ali propiciando um estado inflamatório. Você está diminuindo a quantidade de vida da pessoa, né? A sobrevida de uma pessoa com obesidade é muito menor do que uma pessoa que tem um peso normal, adequado, né? Então você está tirando anos de vida dessa pessoa, né? Isso, cara, a gente falando, a gente quer viver muito e viver bem, né? Você está tirando os dois. Uma pessoa obesa, ela vai perder a autonomia dela, então ela não vai conseguir viver bem e ela vai viver menos, né? Então não, a gente não pode glamorizar, a gente tem que combater. Hoje a gente tem medicações, tem tratamentos, cirurgias, né, que são efetivas, né, mas tem que mudar a consciência. Às vezes a mentalidade dessa pessoa tem que ser trabalhada assim, muito. O que me preocupa, cara, é que algumas dessas pessoas, obviamente, ficaram famosas em relação a isso. Eu acho ótimo o conceito da pessoa se aceitar como ela é. Se aceitar como é, cara, se aceite como você nasceu. E não como você se transformou. Porque, pô, se eu nasci desse jeito, eu não vou conseguir mudar como eu nasci. Agora, ninguém nasce gordo, né? Você se tornou gordo pela sua condição de se alimentar mal, pela sua condição de não fazer exercício, seja por qualquer razão, né? Isso não é você, isso é quem você se transformou. E isso eu acho muito negativo, porque é quase que você criar um estímulo às pessoas serem gordas e tá tudo certo. Não tá tudo certo, porque o custo que isso tem pra vida dela, pra vida dos familiares dela, pra sociedade, é enorme, né? Sim, assim, a pessoa normalizar isso, cara, não tem condição. Ser obeso não é um estágio normal pro ser humano, né? Como também o outro extremo, né? A gente glamorizar a magreza extrema, tendo muitos modelos. Cara, você também tá tirando saúde, qualidade de vida, né? Prejudica até esteticamente, né? Não é algo tão bonito. Mas eu vejo muito esses dois extremos. Cara, não. Calma. Tenta algo adequado, né? Não ser obeso.
fundamental, você não precisa ter uma baixa massa muscular, que músculo é igual à saúde também. Então, saber equilibrar. As pessoas hoje têm muita essa dificuldade, né, de buscar o equilíbrio. Elas são muito extremistas, né? A gente vê isso em tudo, né? Principalmente aqui no Brasil. Pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. Você sabe que eu cuido da minha saúde. A cada 3 meses eu estou no médico cuidando de todos os marcadores e da minha nutrição. Se você estiver insatisfeito com alguma parte da sua performance ou da sua saúde, queira emagrecer ou ganhar massa, você precisa conhecer o Espaço Volpe. O Espaço Volpe tem médicos super qualificados, diversos deles já passaram por aqui transmitindo seu conhecimento. Eles têm diversos nutricionistas excelentes e eles têm todo um procedimento de anos no mercado. São referência. Dr. Thiago Volpe é o líder. Ele é um dos médicos nutrólogos mais reconhecidos do mercado. Se você quiser melhorar a sua saúde, então escaneie aqui o QR Code que aparece nessa tela ou clica no link na descrição deste episódio. E agora, curte aí o resto do podcast. Cara, você falou de modelos que usualmente sempre chocaram as pessoas. Falam, meu Deus, como elas são magras e tal. O que é ser magra demais a ponto de não ser saudável uma pessoa que a gente olha em campanha de revista, de televisão, e usualmente são mulheres lindas, né? Sim. Mas o que é o ponto que você fala assim, cara, isso daqui já não começa a ser tão saudável? Principalmente questão de massa muscular. Eu vejo muitas modelos com baixíssima massa muscular. Menos de 20 quilos de massa muscular, 18, 16, né? E isso ali você está prejudicando também a qualidade de vida. Lá na frente, né, com 40, 50 anos, né, quando essa mulher entra na menopausa, onde você vai ter uma redução ainda maior dessa massa muscular, você vai estar limitando até a mobilidade, né? O idoso acamado, você vê o idoso que não tem músculo, né? Ele fica acamado pela falta de músculo. E se essa mulher não cuidou ali até os 30, 40 anos de ter uma boa quantidade de massa muscular, ela vai estar prejudicando a qualidade de vida dela lá na frente. Também eu vejo, assim, a massa de gordura na mulher tem que ter um cuidado. Essas pacientes às vezes é muito baixa. Quando você restringe muito a quantidade de gordura ali na mulher, você prejudica a produção hormonal. Então eu tenho casos de pacientes que tiveram esse prejuízo, né? Elas entraram em amenorreia, elas não estavam menstruando, a produção hormonal delas estava prejudicada, e aí ela diminuiu muito o estradiol. O que acontece? É como se fosse uma menopausa precoce, né? Bem entre aspas, e aí desenvolveu osteopenia e osteoporose. Caramba, com 25, 30 anos de idade. Uau! Ou seja, não tem musculatura suficiente, os ossos começam a enfraquecer e você tá com uma deficiência hormonal que, pô, isso pode até te prejudicar o dia que você quiser ter filho, né, engravidar. Total, não, essa mulher ela não ovula, né? Isso aí é um estágio que a gente chama de tríade da mulher atleta, síndrome Reds hoje em dia. Nessa deficiência hormonal levando a um quadro de osteopenia, osteoporose. Cara, e é difícil reverter isso aí. É difícil reverter, né? Difícil. Porque cara, pra mulher aceitar que, olha, você tem que ganhar gordura, puta. Porque isso tem relação de... eu vejo que mulheres, até atletas que têm percentual de gordura muito baixo, elas não menstruam, né, as mulheres. Às vezes não menstrua, cara. Você não tem produção hormonal. Você não tem gordura. Você vai produzir um hormônio esteroide da onde? Você vai prejudicar totalmente essa produção de testosterona, de estradiol. Isso acontece porque na gordura tem receptores importantes que estimulam a produção hormonal, é isso? A produção hormonal ocorre devido às células de colesterol. É o precursor ali da formação dos hormônios esteroides. E você tem a produção de testosterona, essa testosterona se converte em estradiol, né? Sobretudo na mulher tem a importância de estradiol, no homem também. E só para avisar, ainda não estamos falando de anabolizantes, esteroides. Anabolizantes, esteroides sintéticos. Estamos falando de naturais. Você está falando dos hormônios naturais da pessoa, né? Sim, da produção natural que tem que ter. Né? Você vê isso diminuindo numa mulher jovem devido a restrições alimentares extremas. Você chegou aqui me contando que você deu uma aula ontem sobre sono. Foi. O que a gente precisa saber sobre sono? Cara, às vezes a gente não dá a devida atenção ao nosso sono.
A gente prioriza muito ali a alimentação, a prática de exercício físico, até os profissionais, né? A gente conversa um pouco sobre o sono ali na consulta, mas a gente não enfatiza a sua importância. E hoje a gente sabe que a privação de sono é um problema muito grande, né? Tem dados alarmantes, assim, também seria uma pandemia. Dados da OMS, adultos nos Estados Unidos que dormem menos de 6 horas, chega a 66%. Uau! Tá? Japão também, Reino Unido, 40%. Então ali você está propiciando um estado inflamatório, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, né? Tem uma relação direta ali de privação de sono com obesidade. Esse foi o tema do meu TCC da pós-graduação de nutrologia. E você prejudica toda a questão de humor, né? Estado de ansiedade, depressão que a gente falou no começo, né? E isso altera muito ali o seu sono. Você não ter um sono de qualidade, você vai ser mais estressado, você vai ter decisões menos racionais, tá? Então você precisa ter um sono bem adequado ali para você ter saúde, tá? Entra na questão de saúde que a gente começou o podcast. Você precisa ter esse sono realmente bem ajustado. Eu sei que o sono tem funções super importantes para o cérebro e super importantes para o físico em geral. Vamos separar em duas partes. Bom. Qual que é a função do sono para o físico no primeiro momento? Então, a produção hormonal ocorre sobretudo durante o sono, né? O GH, hormônio do crescimento, ali na primeira metade, né? Primeiro terço, primeira metade do sono, da noite de sono adequada. E a liberação de testosterona, 2/3 dela ocorre pela manhã, né? No início da manhã, depois de um sono de qualidade. De qualidade. De qualidade. Isso é importante. Ou seja, se eu não dormir suficientemente bem, essa produção ela fica prejudicada. Sem contar a recuperação muscular. Tem trabalhos mostrando aí a duração do sono de atletas e o risco de lesão, né? Quando esse sono do atleta é em torno de 6 horas, aumenta em torno de 70% o risco de lesão. Aumenta em 70%. Uhum. Cara, é impressionante. Isso é muito grande. E isso é devido à regeneração não ser suficiente durante o período de sono? Exato. Você não tem ali uma recuperação muscular adequada e o atleta ele vive do corpo dele, no outro dia ele vai ter o estresse ali de novo. Você vai aumentando esse estresse cada vez mais, mas você não recupera, né? Então sempre vai acumulando. Chega uma hora que ocorre a lesão. Caralho. E vamos falar agora então da parte da função cerebral mesmo, assim. O que acontece quando a gente está dormindo no nosso cérebro, que é fundamental? A gente tem estágios do sono. A gente tem o sono não REM e o sono REM, né, que seria o sono ali onde que ocorrem os sonhos mesmo. Tá? Todos têm a sua importância. A gente normalmente tem 5 ciclos de sono, né, que cada um dura cerca de 90 minutos, que dariam 7 horas e meia ali. E na primeira metade, né, desses ciclos, a gente tem uma predominância do sono não REM. Tá? Que ele meio que faz um limpa, uma poda ali das informações que a gente teve ao longo do dia. E o sono REM, que está sobretudo ali no final da noite de sono, ele aumenta as conexões neurais, né? Então, para fixação de memória, de realmente adquirir conhecimento, esse sono REM é fundamental, né? E questão de humor, apenas durante o sono REM, a gente não tem noradrenalina no cérebro. Repete essa última parte. Somente durante o sono REM a gente não tem noradrenalina no cérebro. É o único momento é o único estágio ali que realmente a gente está 100% zen. Ou seja, então na primeira parte a gente está organizando informações, fazendo limpezas e preparando para entrar num estágio do sono onde de fato essa informação é consolidada nas conexões neurais que estão sendo desenvolvidas ou até dentro das próprias conexões neurais. Em todos os 5 ciclos tem sono REM e não REM. Tá? Só que tem uma predominância maior do não REM nos primeiros ciclos e nos últimos predomina aí o sono REM para ter essa fixação,
vamos dizer assim. Mas aí a gente faz essa limpeza inicialmente e depois uma fixação de conhecimento. Então, o sono como um todo é muito importante. Entendi. Tá? Então, espetacular. Até para ansiedade também. A recuperação, assim, de quadros, de alguns traumas, né? Você ter o sono adequado ajuda nisso. Você falou que seu trabalho de conclusão de pós foi em relação sono e emagrecimento. Sono e obesidade, a relação à privação de sono levando a prejudicando o estado de obesidade. Dá pra emagrecer sem dormir bem? Você prejudica muito. Muito quanto? Cara, difícil falar assim, depende muito do seu metabolismo. Mas pra você ter ideia, eu já tive paciente que a gente adequou a alimentação, exercício físico, e não melhorava por causa do sono. A pessoa roncava muito. E a pessoa tinha indicação de usar o CPAP, né? Que aumenta a concentração de oxigênio. A pessoa começou a dormir com o CPAP, né? Tem uma dificuldade de adaptação. Depois que ela se adaptou, ela conseguiu emagrecer, cara. Pra você ter uma ideia. Então, deixa eu te refazer a pergunta. Tem muitas pessoas que não conseguem emagrecer porque tem um sono ruim? Sim. Muitas? Sim. Prejudica o processo como um todo, cara. Como um todo. Como a gente falou da parte hormonal, da liberação hormonal, você vai estar desbalanceando isso. Então, como é que é? Tem 2/3 da liberação de testosterona ocorre no começo da manhã. Um homem que não dorme adequado, você vai ver ali, possivelmente um estado inflamatório, níveis de testosterona mais baixo. Aí a gente precisa dormir, a gente não dá essa importância, cara. Por isso que eu já passei dessa fase, mas por isso que quem ainda está nessa fase de sair à noite, beber álcool, exatamente tá prejudicando produção hormonal, sono, tá fazendo desidratando. Saúde intestinal. Cara, tá fazendo tudo errado, né? Sim. Cara, você tá estressando seu organismo ao nível extremo. Não tem como você ter alguém que quer desenvolver um físico e tá nesse ritmo de balada e bebida, né? Não tem como. Não tem como. Muito difícil, assim, a pessoa... Às vezes ela até desenvolve o físico, cara, mas se perguntar se ela é saudável... Experiência própria. O melhor físico que eu tive até hoje, menor percentual de gordura, era na época que eu tava saindo muito. Cheguei a ter 3% de gordura. Caramba. Tinha 2,5 kg de gordura. Uau! Eu bebia 1 ou 2 vezes por semana. Eu tenho isso só num braço. Cara, mas assim, se pegasse como um todo, eu não tava saudável. Estresse extremo. Você tava em ritmo de sair? Sair, um ritmo de trabalho muito intenso. Cara, e assim, eu tava no nível assim, de estresse, ansiedade, meu sono tava ruim. Eu melhorei meu físico. Porra, ganhava massa muscular um pouco, mas mesmo assim eu treinava, né? Até que eu deixava a alimentação ajustada. Pelo álcool, minha saúde intestinal tava um pouco prejudicada, né? Mas eu não estava saudável. Esteticamente eu estava bem. Às vezes você tem essa possibilidade, mas eu não estava saudável. O custo foi muito alto. Foi. O custo foi muito alto. Eu jamais voltaria. Pô, você quer ter esse corpo de novo? Cara, hoje não. Eu tô bem, eu ganhei bastante massa muscular ali nesse ano. Em 3 meses eu ganhei 10 quilos, cara. Uau, sério? Caraca. Então hoje, assim, não voltaria. Não voltaria. Pelo custo que foi, jamais. A qualidade de vida que eu tenho hoje, eu não quero ter aquele estágio já. Você atende muitas pessoas jovens e tal, mas você também atende pessoas um pouquinho mais maduras, digamos assim. Pessoas mais maduras começam a entender a importância dos preços, porque a conta já está começando a chegar, né? Quais são essas contas que chegam, né, cara, de pessoas que subestimaram a saúde, porque você não sente quando você é jovem, né? Eu lembro que quando eu saía, tomava todas, eu olhava pro relógio, cara, 3h30, ia trabalhar às 8. Eu falava, ainda dá tempo mais um pouquinho, né? Vou ficar aqui até às 4. Ainda dá mais um pouquinho, descansa 2 horas, daqui a pouco tamo bem. E aguentava o dia inteiro. Se eu fizer isso hoje, meu amigo, esquece, não tem podcast, não tem palestra, não tem mentoria, não aguenta. O corpo não aguenta mais. Chega uma hora que você trava, né? Aí é burnout. Eu cheguei quase nesse estágio, assim, começo do ano passado. O ritmo alucinado, você não tem consciência do que você tá fazendo, cara. Assim, trabalhava muito, ganhava bem,
Cara, eu gastava dinheiro, nem sabia com o que direito, sabe? As coisas estavam acontecendo na minha vida, mas eu não sabia como, porquê, eu só tava seguindo meio que o fluxo, cara, você perde isso. Isso é muito ruim. Claro, aí eu percebi, eu falei, opa, isso aqui não dá. É bom você ter vivido isso, porque você trata muita gente que vive isso o tempo inteiro, né? Sim, você fala com propriedade, né? Dos dois lados, né? Tanto tecnicamente quanto por experiência própria, né? Então, você vai amadurecendo, você fala, cara, puta, é legal sair um dia, né? Curtir, claro, uma vez ou outra, ok, é importante, é saudável você ter vida social, mas isso ser a sua rotina, tá ali toda semana, isso, cara, você não consegue nem aproveitar. Vira um prazer hedônico, né? Uma alegria, uma felicidade hedônica, ali, passageira, momentânea. É diferente quando é eudaimônico, que a gente fala, né? Uma felicidade construída que realmente te dá um prazer ali de realização, né? Então a gente tem que saber diferenciar esses. O que você quer? Pequenos prazeres, né? A gente vive na sociedade de pequenos prazeres, né? Liberação de dopamina rápido, né? Celular aqui toda hora, Instagram, né? A gente quer esse prazer rápido, né? Ou você quer construir realmente um legado, né? Deixar algo marcante, né? Que vai te trazer uma felicidade real, né? Então é saber isso, né? Você abrir mão de pequenas pseudo-felicidades para a construção de algo que seja duradouro aí. E eu acho que realmente refletir sobre qual o valor que tá por detrás dessas coisas, porque muitas vezes você entrou num nível automático, você tá indo porque seus amigos falaram para você ir, você nem tá com tanta vontade assim, já estão num ritmo de bebida que você não quer estar mais, só que você não tem a força para falar, putz, se eu não for o pessoal vai reclamar. E aí que é o momento que quando a pessoa ela se torna desperto de que ela quer mudar, que ela não quer mais essa vida, que ela quer fazer dieta, que ela quer treinar, que ela quer ter saúde, que ela quer sair desse ciclo, porque se você parar pra pensar, esse é um ciclo que eu acho que todo jovem passa, né? Todo jovem passa, todo mundo já passou período em bar, em balada e etc. E chega uma hora que você fala, meu Deus, não tem tanto valor aqui assim nisso, né? Agora, corajoso mesmo é aquela pessoa que é o primeiro a falar assim, cara, essa vida não é pra mim, a vida é outra, né? Só que eu acho que são poucas pessoas que de fato fazem essa pergunta, qual o valor que isso traz pra minha vida de verdade? Porque se tem equilíbrio, é o que você falou, se tem equilíbrio, tem saúde, porque tem função. Sim, pô, é legal você tomar uma cerveja, você vai se sentir bem, você vai estar... o sociável, ele é uma função da medicina hoje estudada, né? Você estar com outras pessoas, né? Então tem função. Agora, quando você se torna quase que um vício, um hábito, perdeu a função, né? Você não tem prazer, você não aproveita esses momentos. Faz parte da sua rotina, de meio que uma obrigação, e você não... Cara, ser obrigação você beber, sair, ir pra balada, qual o prazer disso? Não existe, né? Acho que o primeiro passo é aprender a dizer não. É difícil. Experiência própria também. É difícil. Difícil. Opa! A questão de querer agradar, eu vivi isso. Nessa época eu não sabia dizer não, cara. Queria agradar, queria estar presente, tinha acabado de chegar em São Paulo, tava conhecendo, né? Eu tenho uma facilidade de criar conexões, né? Tem 3 anos que eu moro aqui e, cara, as pessoas olham, eu conheço todo mundo. Parece que eu moro aqui há pelo menos 10 anos, 15 anos. Caramba! É surreal. Né, devido a sair, realmente criar uma conexão real com as pessoas, né? Hoje eu tenho um ciclo social muito bom. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso aprender a dizer não. Aí foram cursos de autoconhecimento, fiz Tadashi. Eu vi que você fez Tadashi. Eu fiz LT, já fiz o Transcendendo também. E, cara, se é autoconhecimento, cara, você vê, cara, o que eu quero realmente levar pra minha vida? Aí eu aprendi a dizer não. Hoje eu digo não e, cara, você vai mudando um pouco seu ciclo social, né? Eu continuo tendo as amizades que saem, às vezes eu realmente gosto de estar com eles, mas o que é importante pra mim, o que eu quero, né? Você tem que se autoconhecer.
Me conta desses cursos que você fez. O Tadashi é super conhecido, o Transcendendo também já escutei. Me conta o que são esses cursos. Eu fiz o Leader Training, que é o curso inicial ali do Tadashi, né? O Tadashi ficou muito conhecido na pandemia pelas lives de meditação, mas é muito mais do que isso. Ele está há mais de 30 anos no mercado com os cursos dele. E eu fiz esse Leader Training final de 2021. Cara, é uma pancada, assim. Não dá para dar muito spoiler. Não pode. Mas assim, ele pega na ferida ali, né? E você sai meio atordoado. Foi uma época meio complicada, cara. Um dia antes de eu ir pra lá, eu ia ter uma festa aqui. Um amigo meu tava no meu pé pra eu. Eu falei, não, cara, amanhã eu tenho que ir pro Tadashi e tal. E eu ia com ele, né, se não tivesse. E ele sofreu um acidente, cara, indo pra festa. Um carro atravessou um sinal e pegou bem no meio do táxi. Nossa. Ele teve que operar o braço. Talvez, se eu tivesse naquele carro, talvez teria pegado. Eu poderia estar no canto e nem estaria aqui. Uhum. E fui pro curso, voltei. No dia seguinte, um amigo meu de infância cometeu suicídio. Uau! Sério? Sério. No ano, assim, 2021, eu tive 3 casos de pessoas próximas, assim, Caramba! Então foi uma época bem complicada, cara. Assim, final de 2021, começo de 2022, cara, eu tinha meio que, né, me questionava, qual que é a minha função, o que eu quero da vida, né? Eu tava tendo um crescimento profissional, tinha uma realização, meu social tava muito bom, né? Eu tava no lugar que eu já tava em São Paulo, tendo um reconhecimento, tava no lugar que eu sempre quis estar, tendo um reconhecimento, mas eu não enxergava isso da maneira adequada, né? Não conseguia ver. E aí o LT, ele comecei a ter essa consciência. Ano passado foi um ano um pouco conturbado, até o meio do ano, e as coisas começaram a progredir, principalmente esse ano, assim, cara. Aí eu fiz o Transcendendo esse ano, que também é do Tadashi. Aí já vai mais no amor, assim, cara. Menos porrada. Não, aí você tem... Cara, eu tive umas reflexões assim, eu falei, caralho, que é isso, velho? Nunca imaginei, né? De vida, de ver propósito, você começar a enxergar as coisas de uma maneira muito mais clara. E aí foi meio trágico também. Eu saí de lá, minha mãe me ligou, eu tava com um tio internado há quase um mês no hospital, ele tinha acabado de falecer. E aí eu lembrei tudo que tinha acontecido no final do LT ali, que meu amigo tinha falecido. Só que eu consegui levar de uma maneira muito mais natural dessa vez. Eu vi que eu já tinha, né, tido um crescimento muito grande. E aí eu viajei, encontrei minha família e eu pude realmente tirar o aprendizado dessa experiência muito melhor, assim. Então, realmente eu vi essa transformação, cara. Foi o surreal. Autoconhecimento, cara, assim, eu acho que cada vez mais estamos falando sobre isso, mas eu noto que ainda é muito pequeno. Muito. São poucas pessoas que de fato já viveram isso, já dedicaram tempo a isso, já fizeram um curso. E assim, quando a gente faz, é quase que uma reflexão imediata. Você fala, meu Deus, como é que eu nunca fiz isso antes? Todo mundo precisa fazer. Não sei se você teve essa reflexão, né? Sim, cara, você sai de lá, você fala, pô, vou trazer minha família inteira, todo mundo tem que fazer isso aqui, cara. É isso. E é bizarro. Lá na clínica eu já fiz, a André e o Thiago também, né? Agora eu quero fazer mais um, que são 5 módulos, chama Expansão. A André tá para finalizar, eu quero começar aí. Então, cara, e você tendo esse autoconhecimento, você buscando levar isso para os seus pacientes, cara, eu tô conseguindo ajudar. Isso faz parte do meu trabalho. Né? Mostrar, né? Mostrar as minhas dificuldades também, todos os aprendizados que eu tive durante a jornada, cara, não é porque eu trabalho com isso que eu sou perfeito o tempo todo. Eu vivo as mesmas dificuldades, tenho meus bloqueios, assim como qualquer um dos meus pacientes, cara. Eu mostro isso, né? Eu não tô acima, eu tô no mesmo nível. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque o médico, historicamente, ele ainda é visto como uma autoridade, existe um grande respeito e estímulo pela profissão que salva vidas, né? Sim. Mas eu fico muito feliz que a nova geração de médicos está mudando isso. Ela está
saindo de cima como era a geração anterior e ela tá se posicionando ao lado como, cara, um parceiro. Eu sou igual você, temos os mesmos problemas, tô aqui para te ajudar, né? Ainda não é unânime de pessoas que pensam como você, né? Tipo, ainda você passa por situações chatas de você falar assim, meu, não é possível que eu tô passando por isso, né? Recentemente eu fui num médico, precisava ir nesse médico, e o médico atrasou 2h15 comigo. Cara, atrasar um pouquinho, tudo certo, mas 2h15 não faz sentido, né? Não, antigamente é cultural, né? Médico bom atrasa. Exatamente, é isso. É isso. Médico bom atrasa. Fala, porra, cara, você ficar 2 horas lá, você não tem... Cara, você já entra puto da vida na consulta, né? Você já não consegue criar uma conexão com o paciente, né? Eu falo até que esse termo paciente ele teria que ser mudado, né? O paciente é aquele que aceita, que tem a paciência. E não, né? Também não gosto do termo cliente, né? Porque sugere muito venda. Né? Eu ainda não achei um substantivo para definir aí. Mas, cara, a gente tá em conjunto, né? Buscando o melhor. No final de toda a minha consulta, eu sento do lado do meu paciente e escrevo, olha, tô pensando em passar isso. Faz sentido para você? Legal. Faz. Cara, ela definiu o tratamento dela. As pessoas não querem ser imunizadas, elas querem ter o poder da decisão. Cara, uma criança de 5 anos tem poder de decisão. Você acha que um adulto que está querendo emagrecer e ganhar massa muscular não tem essa capacidade? Entendeu? Ele tem que ser o ator principal da mudança. Não sou eu. Eu sou o coadjuvante ali. Eu tô ao lado, tô nos bastidores, vamos dizer. Até porque, se não fosse assim... Você prepara uma formulinha que serve para todo mundo, baixa no meu site e emagrece. Mas não é assim. Né? Você precisa entender o contexto, a realidade da pessoa para você fazer com algo que funcione pro momento dela. Pro momento e pro contexto de vida dela, né? Exato, cara. Não tem fórmula mágica. Medicação X. Ozempic para emagrecer. Cara, não é só simplesmente... Tanto paciente que eu já peguei que fez uso por conta própria de Ozempic e não engordou. A pessoa fala, pô, mas isso aqui... Meu amigo perdeu 10 quilos tomando, por que eu não perdi? Cara, você não mudou a cabeça. Às vezes você tá comendo menos do que você comia. Quantidade, mas você tá comendo coisas extremamente calóricas. Você tem um superávit calórico, você vai engordar. Cara, virou uma febre isso, né? Vamos falar desses medicamentos, assim. E vamos falar um pouco um ângulo que poucas pessoas falam. Quais são os efeitos colaterais do abuso desse tipo de medicação para pacientes, para pessoas que não têm indicação? Pessoas que estão indo na farmácia comprando medicamento e utilizando por longos períodos sem passar com o médico. Para você ter uma ideia, caso que eu não peguei, já fiquei sabendo. Paciente que comprou Ozempic, né, tem doses do Ozempic. A pessoa comprou a caneta da maior dose, de 1 mg, e fez uma dose completa de primeira. No primeiro dia? Teve um quadro de pancreatite aguda. Jura? Meu Deus, que loucura. É um risco que tem, assim, é uma medicação que tá em bula, né, esse risco de ter pancreatite. É baixo esse risco, mas ocorre. Cara, já fiquei sabendo, assim, né. E já peguei outros casos para paciente meu já que chegou, cara, usei 1 mg de uma vez, falei, cara, que cagada você fez, olha o risco que você colocou sua vida. Entendeu? Ele queria emagrecer em uma semana, pô. Por acaso você ganha 5 quilos em uma semana, 10 quilos em uma semana, você não vai perder. Isso aí você engorda cronicamente, né? Ali em meses, anos engordando, você vai querer em dias emagrecer, cara, é difícil. A gente acelera muito, né? A gente dá atalhos, mas querer um resultado imediato, sem mudar seu dia a dia, seus hábitos de vida, você não vai ser sustentável. E pancreatite é o que exatamente? A pancreatite é um quadro de dor extrema, né? Você tem uma inflamação ali do pâncreas, né? Que é onde é produzida insulina, né? Tem outros hormônios produzidos também. Mas é um quadro que gera muita dor. Normalmente é um quadro que evolui bem, mas tem que ficar em dieta zero, observação, né? Dieta zero, a pessoa não pode comer nada. É mesmo? Aí tem um risco de
dessa pancreatite aguda se virar crônica e prejudica toda a produção de insulina, a pessoa vira diabética, tudo. Já fiquei sabendo de casos que a pessoa foi a óbito, assim, por uso indiscriminado, doses elevadas de Saxenda. Era enfermeira do hospital universitário que eu estudei. Não acredito. Doses cavalares. E aí o óbito teve relação com hipoglicemia? Não, ele fez uma pancreatite, virou crônica e acabou indo a óbito. Cara, que loucura. Era enfermeiro, cara, gente boa pra caramba. Puta, super, super legal. Pessoa que, devido à desinformação, acabou perdendo a vida, cara. Eu tive conversando recentemente com um médico que me falou sobre cálculos provenientes desses medicamentos. Por causa do emagrecimento, se aumenta ali o risco de formar cálculos biliares, tá? Isso pelo emagrecimento de maneira geral, tá? Você tem esse aumento ali, que é a pedra na vesícula, né, que o pessoal fala. Que diz que dói bastante também. Dói. Cara, numa colilitise ali, quando inflama. E é cirúrgico, né? Pedra na vesícula é igual a cirurgia. Tem que tirar a vesícula. Mas isso ocorre. Mas é pelo emagrecimento, não é a medicação em si. E aí uma causa de pancreatite, a principal causa são microcálculos que tem na vesícula, sai da vesícula e vai para o pâncreas, causando pancreatite. Então também tem uma correlação com isso, tá? Então assim, a gente sempre analisa. Eu sempre peço para os pacientes alguns marcadores sanguíneos para ver esse risco de pancreatite ali, amilase, lipase. E às vezes uma ultrassom de abdômen também, para ver se já não tem algum cálculo biliar. Ou seja, se eu tô com uma alteração amilase lipase, pode ser proveniente já próximo de uma pancreatite. Se tem... Não todos, obviamente, mas em alguns casos pode ser referente a isso. Se a clínica do paciente é sugestiva e tem um exame ali mostrando isso, corroborando essa hipótese diagnóstica, sim. Que outros medicamentos têm se utilizado para emagrecimento? Cara, a gente fala muito do Ozempic, mas eu gosto particularmente do Contrave, que é a bupropiona com naltrexona. É uma medicação que tem nos Estados Unidos, está chegando agora no Brasil, mas a gente já utiliza já tem um tempo manipulado. Eu gosto muito, assim, eu acho que a medicação que tem um efeito em sistema nervoso central, né, dá uma saciedade em sistema nervoso central. Eu brinco que o Contrave é como se fosse um coringa. Que a bupropiona seria um antidepressivo, mas a gente acaba não utilizando ela tanto para isso. A gente usa para o paciente que quer parar de fumar. Só que ela inibe o apetite. E já a naltrexona é uma medicação que a gente usa para quem quer parar de beber. Só que ela potencializa essa inibição de apetite. E aí, por que eu falo que é um coringa? Às vezes eu tenho um paciente que ele é ansioso, ele precisa emagrecer, ele fuma cigarro eletrônico, cara, eu pego muito paciente com cigarro eletrônico, hoje virou uma febre assim, né? E ele bebe muito no final de semana. Cara, eu entro com Contrave, parece que eu tiro com a mão, assim, vários pontos, né? Eu melhoro muitos aspectos da vida desse paciente. Que interessante isso, não sabia. Porque de fato o cigarro eletrônico virou uma febre. Eu vi recentemente algumas pessoas postando enquete se as pessoas fumam pendrive. Eles chamam de pendrive, né? Você fuma pendrive? E as taxas são impressionantes. Eu sei que isso nem deve ter tanta validade estatística, mas já saíram estudos mostrando que essa juventude toda tá fumando bastante pendrive, né? Um estudo nos Estados Unidos que saiu, se não me engano era 65%, 70% dos jovens americanos já tiveram algum contato, fumaram alguma vez pendrive, um cigarro eletrônico, cara. O que você tem visto de impacto dessa galera que tem fumado? Cara, principalmente questão de fôlego, assim. O paciente tem uma resistência muito menor no treino, né? Ele tem uma fadiga muito mais acentuada. Eu tive um amigo meu que ficou internado com pneumonia por causa do cigarro eletrônico. Inflamou tanto que ele deu uma infecção. Teve um quadro. Cara, que loucura. E aí eu fico questionando o que é pior, né? Se é a fumaça do cigarro ou é o óleo do cigarro eletrônico, né? Cara, tudo, né? Acho que... Porque ali você vai ter fatores inflamatórios, né? Das duas formas, né? Você está inalando ali um gás que tem muitos compostos químicos que vão propiciar, aumentar o risco ali de
de um DPOC, né, de um enfisema pulmonar, câncer de pulmão, né? A gente não sabe, cara, a gente não tem uma análise, estudo de médio e longo prazo, como a gente já teve com o cigarro, né, dessa comprovação. Então é difícil, a gente tá colocando em risco a nossa vida. Tinha um menino que trabalhava com a gente que ele fazia o próprio insumo do cigarro eletrônico dele. Puta. E aí eu falei, cara, olha o nível que a gente chegou. Se ele tá fazendo, não foi ele que inventou, certamente. Não. Então, assim, já deve ter gente que ensina como fazer isso. E aí ele inventava todas aquelas coisas, né? Botava house preto, com essência de não sei o que lá. E eu fico imaginando, eu falo, cara, como é que essas coisas estão agindo dentro do seu pulmão? Porque eu fico pensando assim, o cigarro é uma fumaça. O estado dele é a fumaça. O óleo, ele também é assim, mas, cara, eu vejo que muitas vezes o próprio líquido tá soltando no cigarrinho. Uhum. Então eu falo, será que isso não tá chegando no pulmão de forma muito mais intensa do que a fumaça chegava no cigarro antes? Será que os casos de inflamação não estão sendo aumentados? Eu fiquei preocupado quando eu olhei esses dados aí do que está acontecendo nos Estados Unidos com o cigarro eletrônico, né? Tem países proibindo, né? Nova Zelândia, Austrália, eles proibiram a comercialização, assim, não pode entrar. Aí é meio controverso, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido, tem campanhas governamentais dando cigarro eletrônico para quem quer parar de fumar. Não acredito. Foda, né, cara? O lobby é fogo, né? O lobby é fogo. Esse que é o problema, quem tem poder, normalmente, né? Tem dinheiro, tem alguma coisa. E aí consegue dar esses estímulos que nem sempre são positivos, né? A galera que normalmente tá querendo emagrecer, usualmente vem atrelado com vontade de ganhar massa. Na sua experiência, o que é mais fácil, emagrecer ou ganhar massa? Emagrecer. Emagrecer é mais fácil? Que é mais, vamos dizer assim, fisiológico, né? Você precisa ter o déficit calórico, em teoria você vai emagrecer, né? Claro, você tendo uma dieta ali balanceada, né? Tendo esse déficit calórico, você vai perder peso, você vai emagrecer, vai perder gordura, né? Ganhar massa muscular, você tem que movimentar, né? Você tem que treinar, você tem que realmente causar o estresse, o estímulo muscular, e aí a alimentação adequada para ter uma recuperação, ter esse ganho de massa muscular. Então, com certeza, eu falo que emagrecer é difícil, mas ganhar massa muscular é algo muito mais trabalhoso. O que você diz dessas pessoas que não treinam e falam assim, poxa, mas olha a pessoa, treinou pra caramba, forte pra caramba, e fala assim, mas também tomou no negocinho, ficou gigante. Toma um negocinho sem treinar pra ver como é que você vai ficar. Só vai ter efeito colateral, cara, não adianta. Não tem mágica, né? Não tem mágica, né? Igual pra emagrecer, acho que vai ter uma pílula, um remédio que vai fazer acontecer ali. Não vai, pra ganhar massa muscular então nem se fala, né? Você vai ter só efeito colateral, cara, não adianta, né? E infelizmente no mercado hoje underground a gente vê muitas pessoas fazendo isso, né? É uma coisa que, cara, muito menino jovem, cara, adolescente, 16, 17, 18 anos, cara, usando doses cavalares de testosterona, de outros hormônios sintéticos. E aí você fala, cara, a pessoa tá na maturação do corpo dela, né? E ela tá enfiando esses... Cara, pra quê? Não tem sentido. Não tem lógica nenhuma. E que, assim, às vezes a gente pega... Você já pegou casos, assim, de pessoas que já tiveram um dano metabólico por ter abusado de substâncias? Cara, muito. Muito? Muito. Tem um paciente meu, hoje ele tá com 36, 38 anos. Ele começou a utilizar com 16 anos. Uau! Tinha um amigo que tinha uma farmácia, tinha alguns fisiculturistas ali na academia dele, ele via os ciclos dos fisiculturistas e pegava algumas medicações na farmácia do amigo. Né, ele começou a utilizar, ganhou massa muscular, só que ele tem uma tendência de engordar muito grande. É um paciente hoje obeso, obesidade grau 2, quase grau 3, Uau. Inflamado, assim,
ao extremo. E, cara, e ele tem um conhecimento das drogas, né? E eu explicando, mostrando pra ele, cara, isso aqui age assim, não tem porquê. A testosterona dele baixa hoje. Falei, cara, não vou te dar testosterona, você tá inflamado, cara. Eu vou jogar. Ele teria até uma indicação, assim, pelos níveis de realmente fazer uma reposição, fazer o uso indicado da reposição hormonal, né? Mas eu falei, cara, não, eu vou tentar estimular a sua produção. Tá? Por quê? Se eu dou a testosterona aqui, cara, eu tô jogando lenha na fogueira. Cara, você tá inflamado. Se eu fazer pico hormonal em você, eu vou piorar essa tua inflamação, vou aumentar o teu risco cardiovascular. Não tem lógica, né? Então vamos devagar. Preciso que você emagreça, né? Volte a treinar, né? Teve lesões aí, teve um ganho de peso, já tem um fator genético nele também. Eu atendo a irmã dele. E aí, né? Não, vamos segurar isso aqui, não tem o porquê de você utilizar nenhuma dessas medicações. Eu preciso que você foque no seu emagrecimento, a gente vai estimular a sua produção natural. E aí fui conversando com ele, mostrando, e eu tô aguardando, ele retorna na semana que vem, eu acho. Aí, pra ver como é que foi os resultados. Aí você tá falando de estimulação, o eixo cérebro-testículo. Exato, né? Todo o eixo aí, o hormonal, né? Para essa produção, né? A gente teve para ter a produção ali de LH, FSH, e no testículo realmente ter essa produção de testosterona, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, saber quando indicar, o paciente tem realmente a necessidade de uma reposição hormonal, de dar o hormônio, ou ele tem a possibilidade de ter essa estimulação, né? Hoje a gente sabe que tem a indicação, às vezes, um homem tem um sobrepeso, uma obesidade, e tem um déficit hormonal, né, de testosterona, fazer essa reposição. Mas tem que ser indicado com muita atenção, cara. E é o que você falou, né? Puta, usou, abusou, prejudicou o organismo, e teve um cenário pior, que ele engordou, né? E você mesmo falou aqui, no caso da mulher, que a produção hormonal tá ligada ao colesterol. E no homem que ganha muito peso, usualmente a testosterona cai e os hormônios predominantemente femininos acabam aumentando, né? Ou seja, você tem um desequilíbrio, até porque os receptores desses hormônios de estradiol e os hormônios predominantes femininos, eles aumentam, né? Sim, quando o homem tem um excesso de gordura, você aumenta ali, tem a questão do aumento da aromatização, né? Que é a conversão da testosterona no estradiol nas células de gordura. Então, acaba ocorrendo aí. Os níveis hormonais normalmente estão mais baixos dessa testosterona pelo estado inflamatório. Você gera uma inflamação, seu organismo inflamado, você vai ter uma produção reduzida. Só que a produção, às vezes mínima que ele tem, acaba sendo convertida em estradiol. Então, muitas vezes a gente vê quadros de ginecomastia em homens obesos, né, que são, dá mesmo aumento do tecido mamário, que muitas vezes é um quadro cirúrgico, né? Se não reverter durante o desenvolvimento, já era, né? Cara, é difícil, né? A gente consegue, às vezes, tratar, reverter com medicação, mas é duro. Não é fácil, muitas vezes é cirúrgico mesmo. Eu já tive amigo que operou 2 vezes ginecomastia. Por obesidade ou por abuso? Por abuso, abuso. Porque assim, quando você vai operar, você faz a cirurgia ali com o cirurgião plástico, ele não pode tirar toda a glândula mamária, senão o mamilo fica retrovertido. Ele tem que deixar um buraquinho, né? E aí você tem que deixar algo resquicial ali pra ter o aspecto natural. E aí o cara já tinha feito o abuso, operou, abusou de novo, teve. Eu falei, porra, cara... Aí você merece, né? Não, pô. É amigo meu de infância. Eu falo, cara, você tá fazendo uma cagada dessa, não aprende, cara. Puta, e o jovem, cara, é uma dor, né, no coração, porque ele tá com um nível de testosterona excelente pra construção de massa muscular, né? Sim. Ele não precisa passar dos níveis fisiológicos pra construir massa, né? Não, cara, um homem ali, um jovem com 700, 800, 900... Eu já peguei testosterona natural de 1.100, 1.200. Porra, que sonho, né? Puta, cara. E assim, pra que você vai tacar um hormônio no paciente desse? A pessoa, né, o profissional muitas vezes não, mas a pessoa faz por conta. Cara, você tá maturando seu organismo, você tá ali construindo.
Calma, você não vai construir o corpo dos sonhos, né? Em 6 meses. Não vai, né? Todo um processo, cara. E não é que ele deve estar fazendo tudo certo, né? Se ele estivesse dormindo, se alimentando corretamente, não tem como não construir massa. O problema é que o jovem, nessa época, ele tá saindo, ele tá bebendo e ele não tá dormindo. E aí não tem mágica de ganhar massa muscular. Então não é que você precisa tomar as coisas, você precisa fazer o básico bem feito, que eu sempre digo. Sim. Se você fizer o básico bem feito, tem resultado. Pô, com certeza. Muito resultado. Muito resultado. Se você constrói ali, você tem uma rotina bem estabelecida de treino, alimentação, hidratação, né? Que é algo que a gente tá aqui, cara. As pessoas não bebem água hoje. Isso é importante. Fala sobre água, que é o básico. O básico, Vamos cara. falar sobre água. 40 ml por quilo de peso, né? Cerca de 1 litro aí a cada 25 quilos. Cara, tem que beber quase 4 litros. 4 litros por dia. 3 litros Eu também. Então assim... E não tomo. Eu tento, é difícil, cara. É difícil, 4 litros pra mim é difícil. Eu tomo, uns 2,5, 3, eu tomo. 4 eu não tomo. Cara, eu tento assim, não vou dizer que todos os dias, né? Por exemplo, quando eu tô atendendo, tem as jarras que ficam ao nosso lado. Então, eu começo a atender 10 da manhã, vou até as 8 da noite. Eu tenho que matar 2 daquela ali no consultório. Então, tem mais a que eu bebo em casa, na academia eu mato quase 1 litro. Cara, eu consigo... Consegue? Consigo, cara. Eu vou muito ao banheiro, né? Entre uma consulta ou outra tem que... não, é o saco. Esse é o problema, né? E a estratégia que eu utilizei foi parecida. O meu irmão me deu uma garrafa de 1 litro. Então isso ajuda, né? Porque você enche 1 litro, cara, você precisa de 4 daquela. Cara, você tem que quantificar. Sem quantificar, você não vai conseguir mensurar quanto você bebe. Né? Eu tenho cada jarra que tem lá tem 1 litro, 1 litro e 200. Beleza. Mato 2 litros e 400. Na academia, quase 1 litro. Já foram 3,5 litros aí nessa brincadeira. Pronto. Cara. Onde exatamente que a hidratação auxilia no processo de emagrecimento? 50% do corpo da mulher é água. 60% do corpo do homem é água. Então todas as reações metabólicas que ocorrem no nosso organismo são dependentes da água. Então assim, você precisa... você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular, cara, você precisa beber água, cara. Vai melhorar a tua saúde intestinal, né? Você vai melhorar o teu tugor muscular, né? O músculo é praticamente água. Né? Por que mulher sofre tanto com retenção? A gente vê. Porque não bebe água. Né? O que o organismo entende? Não tá entrando, eu vou segurar o que tem aqui. Retém. É isso que ocorre. Ou seja, as principais funções que a gente precisa para o nosso corpo funcionar bem e, obviamente, emagrecer, ela fica prejudicada e certamente a gente está diminuindo em muito o potencial de emagrecimento. Sim, com certeza. Cara, básico. A pessoa não se hidrata, cara. Sabe como é um parâmetro que eu vejo assim no dia a dia? Puta, hoje eu não tô bebendo muita água. Minha mão. Minha palma. Fica seca? Fica seca. Aí eu falo, putz, espera aí. Tem que beber mais água aqui, vamos ingerir. Então, assim, o corpo fala pra gente. Fala, a gente que não escuta. Eu presto atenção muito na boca. Eu vejo que a boca tá seca, tô desidratado. E eu tento prestar atenção também. Toda vez que eu vou no banheiro, significa que eu desidratei um pouquinho. Não é o melhor parâmetro, porque a gente também evapora muito, né? Sim. Mas é uma referência, é um jeito de você medir, né? Quando você tá perdendo de líquido. Né? A cor da sua urina tem que ser clara, transparente, cara. Isso mostra que você tá hidratado. Se tem uma urina concentrada, cara, você tem um certo grau de desidratação. Né? Então, assim... Então tem a fórmula para emagrecer. A fórmula para emagrecer é dormir bem, se hidratar e se alimentar de forma saudável. Saudável, né? Tendo um déficit calórico ali. Um déficit calórico. Sem déficit calórico aí é difícil. Uma coisa que eu sempre pensei, você que chegou a 3% de gordura, eu fico pensando, cara, se a gente estabiliza nosso peso num nível de gordura razoável, 15% de gordura, é muito mais difícil eu manter o meu nível de percentual. Se eu chegar a 5% de gordura, 8% de gordura, que já é um absurdo de difícil. É muito mais difícil manter em 8 do que manter em 15?
Depende do que é o seu fisiológico, o que seu organismo entende como fisiológico. Então, por exemplo, o paciente que passa por um processo de emagrecimento, por que ocorre tanto o efeito sanfona? Por que tem o reganho de peso? Porque emagrecer não é um processo fisiológico. Você está retirando ali do seu organismo o maior estoque de energia que ele tem. Ele vai tentar combater isso de todas as formas. Então, seu metabolismo vai ficando mais lento, você vai vendo uma dificuldade cada vez maior de emagrecer. E para o seu organismo entender que aquilo é o novo normal, ele demora de 1 a 2 anos. Explica melhor isso. O que significa esse novo normal? É questão de... É a memória que a gente chama? Assim, dele entender. Putz, agora, por exemplo, um paciente que chegou com 30% de gordura e a gente foi para 15%, né, em 6 meses. O organismo dele não está entendendo que aquele é o novo normal. Em 6 meses chegou ali no resultado que a gente estabeleceu, ele não vai entender, esse aqui é o peso ideal, né, esse percentual de gordura. Não, ele vai querer voltar para os 30%. Entendi. Entendeu? Então, ele demora para até o seu corpo se habituar com esse novo organismo ali, 1 a 2 anos. É verdade que a gente não perde a célula de gordura, ela só diminui? Sim. É verdade isso? Verdade. E isso deve ter relação com o que você acabou de falar, imagino eu. Porque se eu emagreci, significa que a minha célula de gordura ela só tá diminuída lá. Sim. Isso? Você só tem essa redução. Claro, tem processo, por exemplo, a cirurgia plástica, uma lipo, ela tá retirando as células de gordura. Criolipólise, né, o sculpting que a gente faz. Você destrói algumas células de gordura e reduz de tamanho, né, mas o emagrecimento em si é só uma redução desse volume celular. Né, e aí, para você ter o reganho, né, como você não destruiu, não teve destruição celular, cara, é muito mais fácil, né, você ter esse reganho. E aí esse lance que você falou dos 2 anos, se eu fico magro e mantenho esse peso durante esse período, nesse período, essa célula de gordura ela já se foi ou não? Ela continua estável? Ela continua pro resto da vida. Continua. Ou seja, não engorda. Não engorda. Não engorde. Não engorda. Emagrecer é difícil, mas manter-se magro é um processo. Por isso que é importante o acompanhamento. Qual que é o grande erro das pessoas? Emagreceu, chegou no resultado, para com o tratamento. Lógico, bati a meta. Pronto, não precisa mais, agora tá ok, vamos comemorar, vamos beber. Vamos comer a pizza. Porra, cara, você tá jogando fora ali, né? Então assim, por exemplo, paciente que tem indicação de Ozempic, chegou num resultado que esperava, por exemplo, a gente aumenta gradualmente a dose da medicação. Chegou no resultado, a gente vai desmamando, a gente faz essa redução gradual e vê como é que a pessoa evolui. Cara, eu tenho um paciente que eu iniciei Ozempic, tem 2 anos, até hoje ela tá usando. Porque a gente tentou desmamar, chegou no resultado. Começamos a desmamar, ganho de peso. Volta a engordar. Volta. Aí chegou na dose intermediária, não estava na dose mais alta que a gente chegou a utilizar, mas eu não consegui ainda tirar, né, completamente a medicação. E aí você colocando na balança os riscos e os benefícios, cara, eu não quero que essa paciente engorde de novo. Eu vou tirar a medicação. O que é pior? Né? Então, mostrando, olha, não vou tirar a medicação porque a gente está tentando reduzir, vamos desacelerar um pouquinho, vamos tentar né, de uma maneira mais demorada esse desmame, né, para ver como é que seu corpo vai sustentar. Ou seja, nesse estágio já meio que virou uma muleta, né? Uhum. De certa forma, né? Tem muito profissional que defende, assim, a obesidade é uma doença crônica, como qualquer doença crônica, às vezes o tratamento é contínuo. Meu pai, ele foi muito obeso. Ele reduziu metade do peso dele praticamente com o Ozempic. Foi um negócio impressionante, ele perdeu mais de 60 quilos. E ele não parou. Ele não parou. Até porque tem estudos, ainda não é label isso, um label mais de prevenção de Alzheimer e tal. Sim. Eu vi um estudo recente sobre isso. Já tá saindo, né? Mas é pela redução da inflamação. Eu imagino. O Alzheimer, o pessoal fala até de diabetes tipo 3, né? Exato. Mas é o estado inflamatório, você reduz a inflamação, você vai diminuir o risco, né, de demência de Alzheimer.
Eu imaginei que fosse por isso, né? Então, no fim das contas, quer prevenir Alzheimer, se alimenta direito, não inflame seu corpo, né? É mais simples. O corpo inflamado, ele tá sujeito É um poço para problema, né? Sim. Um poço para problema. Total. Mas aí realmente ajuda, cara. Você vê assim, pro seu pai foi totalmente indicado, né? Às vezes ele saiu, né? Talvez ele tinha indicação até de uma cirurgia bariátrica. Ele fez? E reverteu. Aí, ó. Ele não mudou a consciência. Ele não mudou a consciência. Hoje ele é consciente disso. De que ele tinha que ter trabalhado a cabeça antes. Depois ele trabalhou a cabeça. Cara, só operar. Cara, e uma coisa absurda que às vezes a gente vê. Um paciente tem obesidade, mas ele ainda não tem uma indicação pra fazer a cirurgia. O médico fala, não vou te operar agora. Ganha um peso aí. Cara, como é que eu já escutei isso. Cara, isso é bizarro. Loucura. Você tá Minha mãe fez isso. Na verdade, ele não falou engorda aí. Ele falou, você não tem indicação pra fazer cirurgia. Só que ele deu a meta pra ela. Inconscientemente ele deu a meta pra ela, porque ele falou, você não tá no peso ainda para cirurgia. O que ela fez? Engordou até ele falar, agora você tá no peso. E aí ela fez a cirurgia. Minha mãe reverteu o cenário, ela é magrinha, hoje ela treina, se alimenta médio, mas ela se alimenta em pouca quantidade, o que dá a estabilidade calórica pra ela continuar desse jeito. Mas é fogo, né? Você vê que às vezes o paciente consegue o que ele quer. Sim. Né? Ele consegue o que ele quer. É duro. Cara, eu queria discutir um caso com você que passou na internet. Eu fiquei muito chocado, que foi uma menina que ela dá um relato de como o Vevance foi um mal na vida dela. Ela começa a contar que ela começou a tomar o Vevance para trabalhar e foi ótimo, e ela começou a se sentir super produtiva, e aí ela adorou essa nova versão dela, e aí daqui a pouco ela falou, vai ter uma balada hoje, vou tomar um Vevance. Aí tomava o Vevance pra balada, no dia ela já tomou 2 Vevances. Aí no dia seguinte acordava, toma ali Vevance, tava um pouquinho mais cansada, Vevance. Resumo da ópera, ela chegou a tomar 6 Vevances. Por dia. De quanto? Não sei se era 20 ou 40. 40? 30, 50 ou 30. 70. 30. Aí depois ela começou a tomar não sei quanto. Aí ela foi subindo as doses, né? Aí ela falou assim, eu cheguei num estágio onde eu comecei a moer o Vevance e comecei a cheirar, porque eu percebia que isso entrava na corrente sanguínea mais rápido e me dava o efeito que eu buscava. Isso é depoimento dessa menina. E ela começou a dizer que ela começou a tomar Vevance para dormir, porque ela não estava conseguindo dormir. Então ela falou assim, eu comecei a tomar Vevance para dormir, eu comecei a tomar Vevance para acordar, para trabalhar, chegou um momento da minha vida que eu não estava conseguindo mais viver sem o Vevance. Esse foi o depoimento dela. Não é o único, né? Em caso de abuso de Vevance. O que você tem escutado de casos, de estudos, de colegas seus que contam que você vivenciou e viu de abuso do Vevance e dos riscos atrelados a isso? Cara, principalmente essa questão de dependência. Porque com o Vevance você entra num estado de euforia muito grande. Você fala, meu Deus, você se sente muito bem, né? Cara, é anfetamina. Você vai ter essa euforia, você vai se sentir bem, produtivo, comunicativo, né? Você desempenha muito melhor, você vive em alta performance. Você fala, isso aqui eu achei o elixir da vida, né? Só que você vai criando uma resistência, né? Por que ela precisava cada vez mais, né? Numa dose cada vez maior? Porque ela criou essa resistência. Então às vezes um comprimido de 30 dava certo, chegou um momento que não, eu tomava 2, 60 miligramas, 3, 90. Cara, já tive paciente que tomava 150 por dia. 3 de 50 ou 2 de 70. E tudo em uma dose só, ou ele ia fatiando ao longo do dia? Cara, já peguei casos que tomava de uma vez, outros que tomava um de manhã, um de 70 de manhã, um de 70 depois do almoço. Cara, só que assim, ele chega um momento que ele não consegue performar mais. Ele cria uma dependência. E isso pro seu cérebro, cara, é muito ruim.
Tem muito caso de depressão devido ao abuso de substâncias, né? Durante o uso ou depois que a pessoa já começa a se tratar e vai desmamando? Os dois. Os dois? Os dois. Às vezes eu vejo pessoas com a medicação que já tem uma diminuição. Se dá anfetamina, se aumenta muito dopamina, às vezes diminui a serotonina num ponto, cara, que a pessoa começa a ter um quadro depressivo. E ela vai tomando a medicação para meio que tá mais eufórica e ter algum prazer. Né? E aí se a pessoa para de uma vez, cara, aí você vai lá embaixo, aí você abaixa a dopamina, você abaixa a serotonina, já tá lá no chão, cara, você entra meio que no fundo do poço. E como é o processo de tratamento de um vício de Vevance? Cara, o que a pessoa sente? O que é ela? Eu imagino que deve ser um negócio, um terror, né? Cara, é duro. Você tirar assim, não dá pra tirar de uma vez, você tem que desmamar. Você vai dando outros compostos ali, às vezes você vai ciclando medicações para diminuir. Então, assim, você precisa ter estímulos, né? Então, assim, um dia o Venvance, outro dia Ritalina, outro dia cafeína, banho gelado. Você vai fazendo ciclos ali para tirar uma dependência de uma medicação, né? E aí aos poucos você vai reduzindo, cara. É bem complicado. E eu imagino que deve ser o que a pessoa sente deve ser muito ruim, porque eu imagino que ela deve não se sentir mais tão bem, porque você está começando a tirar o medicamento, então a produção deve ficar de dopamina deve ficar super prejudicada. Ela não deve estar produzindo no trabalho, ela não deve estar se sentindo bem, ela deve estar, cara, numa sensação bem pesada, né, cara? Sim. Cara, você cria uma dependência, tipo, surreal. Você fala, a pessoa não consegue viver mais sem. E aí ela não se reconhece mais sem a medicação. Só que ela usava pra ter uma euforia. Só que hoje ela não tá nem no estágio inicial que ela tava. Sabe? Pior do que quando ela entrou. Sim. Ela tava bem, não sabia. Tomou, falou, tô incrível. E daqui a pouco ela chegou no estágio e falou, fudeu, tô pior do que eu tava antes. Exato. Cara, experiência própria. O que acontece? Na época da faculdade, cara, comecei a ter uma sonolência muito grande, né? Diurna. Passei no psiquiatra, Venvance. Padrão. Cara, eu não pedi um exame, nem nada. Tomava esporadicamente e tal. Chegou no ritmo, nesse ritmo louco, cara, eu tava usando com uma frequência. Fui fazer exames, hipotireoidismo subclínico. Jura? Hipotireoidismo subclínico, TSH ali 4,5, 5, 5,5. Comecei a tratar. Primeiro com 12,5, 25 microgramas, não tive uma resposta tão boa. Na hora que eu aumentei para 50, cara, tirou com a mão assim, ó. Não precisei mais de Venvance. Cara, ou seja, se ele tivesse feito o exame e descoberto que você estava com problema na tireoide, você suplementou, resolveu, o Venvance perdeu o sentido. Sim. Total. Quantos quadros ali que às vezes, né, não só de hipotireoidismo, mas a pessoa pode ter uma deficiência de vitamina B12, vitamina D, ferro, deficiência hormonal, cara, de testosterona no homem. E às vezes está tomando Venvance e tem uma testosterona de 200. Cara, a pessoa não sabe. Ela não tem essa consciência, ela não tem essa avaliação. Cara, tem que olhar o básico, né, cara? Sim. Esses dias eu fui num podcast onde eu falei sobre café. E o menino chegou pra mim, ele falou assim, puta, eu tava me sentindo sonolento, não sei o que lá e tal. Eu falei, cara, me conta um pouco sobre você, né? E ele começou a me contar que ele tomava, tipo assim, 5 xícaras, 200 ml de café por dia. Cara. E eu falei, cara, café é um estimulante, você não pode tomar café, cara, desse jeito, você tem que usar, né, o benefício que você teve do café lá atrás você não tem mais. Sim. Por isso você tá se sentindo mal. E fazia tudo de errado, não se alimentava bem, não dormia. E aí você começa a mostrar pra pessoa, só que daí o corte que ele pegou do vídeo era eu falando, não tome café todos os dias. Meu amigo, o que eu fui xingado. Porra! Tá louco. Porra, tira tudo de mim, mas não tira meu café. Porque assim, a humanidade tem uma relação com o café muito impressionante, né? Muito, cara. Muito impressionante, só que as pessoas não sabem que a maioria delas são viciadas em café e elas nem têm mais o benefício da cafeína, né? Mas a grande maioria.
Grande maioria, cara. É o efeito placebo ali do bem-estar, às vezes, de você tomar uma bebida quente. Né? É importante, a mesma cafeína, você fazer ciclos desse uso. Então, você utilizar ali todos os dias por 2 meses, depois fazer 2 semanas de detox. Cara, você vai ver que vai voltar a ter algum efeito, essa cafeína. Né? Fazendo esse período. Você tem que dar esse detox, fazer um limpa no seu organismo. Né? Porque o que a cafeína faz? Ela inibe a questão de adenosina, né? Que é o acúmulo de adenosina que dá fadiga, cansaço, sonolência, né? E aí essa pressão do sono, né? Essa pressão por causa da adenosina que leva a pessoa a dormir. E aí ela inibe isso. A cafeína faz simplesmente isso. Só que chega um estágio, cara, você tá totalmente resistente à ação dela, cara, você precisa de um detox. Né? Você tomando dose aí, o cara tomava 5 xícaras enormes de café, não tinha efeito nenhum. Tira esse café 2 semanas aí, vão ser 2 semanas assim, terríveis, né? Sei lá, coloca banho gelado. Que aumenta pra caramba, é um choque no corpo, aumenta a dopamina. Sim, assim, eu não gosto de banho gelado, indico. Uma coisa puta, cara. Você não gosta da função ou você não gosta do gelo, de você sentir o gelo, de sentir frio? Que normalmente eu já acordo com a temperatura, eu durmo no ar-condicionado, né, com 18 graus ali, com a temperatura interessante, né, e eu acordo, às vezes, o meu corpo tá frio, cara, se eu entro no banho gelado, cara, eu vou sair do banho, eu vou entrar debaixo da coberta, que eu saio tremendo. Você já tá em termogênese, basicamente. Então, assim, não vou ter um benefício. O que eu faço? Entro num banho quente, morno quente. Esquenta o corpo. Esquento, e aí no final, gelo. Boa. Que aí eu tenho esse benefício. Mas tem outras formas. Cara, tem playlists de músicas que podem te estimular, cara. Eu uso muito música pra dar estímulo. Música pra estudar, pra treinar. Antes de vir pra cá, eu coloquei uma playlist pra estimular, pra eu estar me sentindo bem, pra gente fazer um podcast legal. Então, cara, você tem meios de você se estimular sem usar nenhum composto, né, externo. Uhum. Então tem como fazer isso, né? Você tem que trabalhar, você ter esse conhecimento e ir mudando, né? Faça um detox de cafeína, café todos os dias. Cara, assim, a gente precisa ser realista. Café é um produto natural, mas, cara, a gente precisa entender que ele é um estimulante, sim, né? Ele vai atenuar uma função hormonal importante no nosso corpo. Porque, cara, agora são 7h40, daqui 2 horas a gente vai dormir. Cara, a gente precisa da função da adenosina pra falar, agora acabou, irmão, vai dormir. Vai lá, né? Preciso limpar isso aqui. Chegou a hora de você descansar, né? Então assim, puta, e a meia-vida da cafeína é 5, 7 horas. Então tomar café até 2, 3 horas da tarde no máximo. Não vou dizer quem tomou café aqui hoje. Não é mesmo? Às 6 horas da tarde, né, Bruno? Eu não vi nada, hein? Fui eu tomei. Eu nunca. Aliás, acho que eu tomei umas 2 vezes. Pode fazer um corte aí pra mim, ó. Eu falei, não tome café. Eu tomei. De vez em quando pode, gente. Tá tudo certo. Cara, a gente não faz. Não segue 100% a risca tudo, né? A gente não é 100% o tempo em todos os âmbitos da nossa vida. Não tem como, cara. A gente vai cometer. Como? A gente é humano, o ser humano foi feito pra errar, cara. Mas tem gente que pega e fala assim, eu tomo café à noite, mas não sinto nada, meu sono continua bom. Isso é o que ela pensa, né? Não é a verdade. O que de fato acontece quando eu tomo café à noite? Cara, a pessoa tem essa falsa impressão que realmente o sono é de qualidade. Ela pode até dormir, mas a distribuição do sono dela, o sono profundo dela, fica muito prejudicado. O não REM profundo, até o sono REM. Então, às vezes, você não faz aquele limpa adequado ali que é importante durante o sono não REM. E aí você tem todo um prejuízo. Você não limpou direito, você não vai fazer as conexões direitas. A mesma coisa com o álcool. O álcool, cara, tem um estudo muito legal. Tem gente que diz que o álcool ajuda a dormir. Talvez uma taça de vinho ou uma dose de bebida até ajude a induzir o sono. Mas quando você toma um porre, cara, não vai ser o contrário, né? Mesmo uma taça, ela ajuda a induzir o sono, só que ela prejudica o sono REM. Prejudica também? Prejudica.
Uma dose de álcool já prejudica. Uma, 2 doses ali já acaba prejudicando. Por exemplo, eu não ronco, mas quando eu bebo eu ronco. Porque aí é questão de musculatura. Relaxou a musculatura demais. Então, assim, beber, o ideal é beber durante o dia, não beber à noite, que você vai prejudicar o sono no rim. Então, tem um estudo, cara, com estudantes, né, que foram 3 grupos. Um que todos tiveram uma aula, um bebeu na mesma noite, né? O outro na segunda noite, o outro ficou sem beber 3 noites. E foram avaliar aí depois de 72 horas a retenção do conteúdo. Cara, é bizarro. Sério? Sério, o tanto que prejudica. Cara, que demais isso. Ou seja, se você estiver estudando, querendo aprender, não pode beber. E aí até é difícil dizer, tá, depois de quantos dias eu posso beber sem prejudicar o meu conhecimento, assim, a minha retenção. O cara não conseguiu definir ali, seria 3, 4, uma semana, né? Eu já tive professor no passado que dava crédito à bebida, que dava crédito ao álcool. Mas hoje eu tô vendo exatamente o oposto. Não existe nenhuma função benéfica do álcool, né? Existe alguma na sua... Zero. Pra você ter uma ideia, a gente tem 4 compostos energéticos aí: carboidrato, gordura, proteína e o álcool. O único que não consegue ser estocado no organismo é o álcool. A gente não tem benefício algum com ele. Você não consegue estocar no seu organismo, né? Só tem a energia, né, para ter uma ideia. Carboidrato e proteína tem cerca de 4 quilocalorias, 1 grama, né? E 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. 1 grama de álcool tem 7. Você não consegue estocar. Mas aí você bebeu um monte, você teve um porre. Cara, você precisa gastar essa energia. Você vai gastar pela respiração ali, seu metabolismo. Mas aí o resto que você ingeriu, que você comeu, você vai estocar. Por isso que as pessoas engordam quando bebem. Não é o álcool que engorda, mas aquilo que você come. E tem os mitos, né? Que as pessoas pegam e falam assim, pô, mas uma tacinha de vinho à noite é maravilhosa. Tem resveratrol, ajuda no anti-envelhecimento. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, a quantidade é ínfima, assim, o benefício é irrisório. Você quer resveratrol? Suplementa, né? Acha outras fontes também, tá? Faz a suplementação com realmente antioxidantes, né? Compostos anti-inflamatórios adequados, não sustente, né? É o auto-engano, né? É a ilusão. Pra gente ter uma quantidade benéfica de resveratrol, acho que eu precisaria tomar o quê? Umas 3, 4 garrafas de vinho, né? Mais ou menos, são umas 20, 30. Nossa. Sim, porra, cara. Você vai morrer bebendo tudo isso. Não tem como, né, não tem cara? Como. Tem que suplementar. Não tem, cara. Se tiver necessidade. É a indicação, né? Então, você tentar buscar isso num vinho. Não. É importante pelo lazer, assim, a função social, se diz, né? Social, cara. Legal, você tomar 1 ou 2 taças de vinho no jantar ali. Ok. Cara, eu não tiro o álcool da minha vida, eu não peço pra nenhum paciente tirar, mas ele tem que ter a consciência do que ele tá fazendo. Né? São momentos. O problema tá nos excessos e não nas exceções. Isso aí. Doc, obrigado, foi um prazer conversar com você. Fica à vontade de mandar a sua mensagem, te dizer onde a galera pode seguir aí nas redes sociais, que você também é super ativo. Tem vários cortes novos lá e terão mais novos ainda com esse podcast. Hoje, cara, vai ter muito corte. O pessoal do meu marketing vai trabalhar bastante. A galera vai ficar feliz, né? Porra, muito. Não, foi sensacional. Obrigado, Marcelo. Assim, de verdade, foi incrível estar aqui com você. Né? Tá agregando aí na vida dos seus ouvintes, né, das pessoas que te acompanham, né? Espero ter levado ali, às vezes, um insight ou outro que pode estar mudando a vida, né, de alguma pessoa, né? Isso é sem palavras, assim, é realmente que é o propósito da gente, né, de tá cuidando, levando o melhor para cada um. Então, a diferença, né, mínima que eu possa ter feito ali na vida de qualquer um, assim, já fico muito satisfeito. E para quem quiser me acompanhar, eu uso muito mais o Instagram hoje, né, a rede social aí principal que a gente acaba utilizando, então @drmateuspaniago, né, Mateus sem H,
E estamos lá no Espaço Volpe, né, que é a minha casa, onde que realmente a gente consegue transformar vidas, levar saúde para os nossos pacientes, e vai ser um prazer enorme estar recebendo aí os seus ouvintes. E você tá lá sempre, né? A gente se encontra. Ó, se você me escuta e acompanha o podcast faz tempo, você sabe que a cada 3 meses eu faço acompanhamento médico, sempre. Faz parte da minha rotina, dieta, suplementação, verificar meus níveis hormonais, micro, macronutrientes, tudo isso. Se você não faz isso, não sabe o que você está perdendo de qualidade de vida. O doutor está disponível no Espaço Volpe. Se você não passa com ninguém, saiba, a gente já avisou aqui nesse programa que temos uma condição especial, então você pode mandar um WhatsApp lá e marcar uma consulta com o doutor. Se você gostou, se você se identificou com ele, marca a consulta com ele, que neste programa aqui existe uma condição especial com o Espaço Volpe. Então, só daqui do programa, a André falou que várias pessoas foram lá e eu fico muito feliz, porque são pessoas que saem de uma rotina não saudável e começam a entrar num nível de vida, cara, que é o nível que eu acredito, onde você está se monitorando o tempo inteiro e buscando sempre evoluir e melhorar. Você não está buscando a ausência de doenças, você está buscando saúde, de Exatamente. verdade. Né? Então, você estar bem, você ser uma pessoa saudável, se cuidar, ter bons hábitos, é isso que você busca tendo um acompanhamento. É um investimento, investir em saúde, cara, é algo que sempre vai te dar um retorno, porque sem saúde a gente não faz nada. É isso aí. Então, assim, saúde em primeiro lugar, de qualquer forma. Não é egoísmo, todos os âmbitos da sua vida vão melhorar, né, você sendo saudável. E se você não se preocupar com isso, é só uma questão de tempo. Você vai ser obrigado a se preocupar com isso. Então, quanto antes você fizer, melhor. A conta chega. Né? Valeu, galera. Você que ficou até aí. Um beijo pra você. E até a próxima semana. Não esquece, deixe seu like, que essa é a sua forma de pagamento do meu trabalho, é o meu salário. Beijo. Tchau.